campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Estamos aqui com mais essa oportunidade desse encontro para lermos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, refletirmos e após realizarmos o trabalho de vibrações coletivas. Então vamos ver o que nos caiu neste momento. Caiu o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, o item 6 e 7 que eu vou ler. Item 6. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. Dado o que é verdadeiro na obscuridade, também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Item 7. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta a alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns há descaso, da de outros o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de natureza retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam, estão com a educação feita. As segundas tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Vamos parar por aqui, irmãos. Já dá para a gente refletir bastante. E se vocês quiserem, é o capítulo 19, tá?
quiserem aprofundar mais aqui. Mas já está terminando esse item. Porque me chama bastante atenção esta questão assim de que a fé, ela não deve ser aquela coisa que a gente tapa uma viseira e vai, né? Como um animal assim. Nós somos animais, mas somos racionais. Nós temos que utilizar a razão. Tudo que é nos dito tem que ser investigado, pensado, mas isso quem é que está nos passando? Tem que saber a fonte daquilo ali, se é uma fonte, como diz, honesta, se é uma fonte que nos traz o bem, né? Nos soma coisas. E quando a gente fica em dúvida, né? A gente sempre tem que pensar como é que Jesus agiria com relação a esse fato, por exemplo. Porque ele é o nosso mestre. Ele é o exemplo a ser seguido. Essa questão também da gente não querer nos reformar intimamente, né? É difícil, muitas vezes doloroso os desafios, né? Mas é para isso que a gente veio. É para isso que a gente reencarna várias e várias vezes, para nos melhorarmos, para voltarmos para a nossa verdadeira pátria espiritual, melhores do que quando aqui chegamos, não é isso? Então, a gente tem que sempre pensar assim, este fato aqui é de fonte segura, a gente não pode entrar assim, como se diz, sem esse raciocínio, né? A gente precisa desenvolver isto. E atualmente está muito rápido as informações, né? Muitas informações. Então a gente tem que às vezes filtrar, discernir, pensar assim, não, mas só um pouquinho. O que é prioridade agora eu acessar ou prioridade eu fazer? Não é isso? Para ter esse filtro, para nós não entrarmos naquela onda assim, que é uma onda natural desse desenvolvimento do planeta, né? A gente sabe, enquanto espíritas, a gente sabe que assim como nós estamos nos reformulando, o planeta também, porque o planeta o que é? A soma de vários espíritos, a soma de espíritos em evolução, né? Não é assim, alguém vai melhorar. Não, a gente não tem que delegar para o outro, né? A gente tem que, nós mesmos, nos aprimorarmos nos nossos talentos. Porque todos nós temos talentos, irmãos. Todos nós. Não podemos, assim, nos vitimizar, achar que a gente não tem nada, que a gente não presto para nada. Não, a gente sim. Todos nós somos filhos de Deus, irmãos. Filhos desse Criador tão maravilhoso. A questão da religião é muito importante, eu acho muito bonita aquele termo, né? Religare. Religar com o Criador. Vem daí. E aí se a gente desenvolve isso, né? Dessa gratidão por estarmos aqui neste momento, a gente vai trazendo coisas boas. Porque gratidão significa dar graça. Se eu dou graça naquele fato, mais coisas boas virão. Se eu fico só clamar novamente, então vão vir coisas, mais desafios mesmo, entendeu? Eu não vou conseguir seguir, porque o importante é isso, é seguir sempre em frente. Vamos errar. Com certeza iremos errar muito ainda, irmãos. Mas a gente tem que pensar assim, não, mas peraí, tá, eu errei ali, pisei na bola, como se diz, né? Mas o que eu posso transformar aquilo ali, amanhã fazer melhor? Eu posso pedir desculpas sobre aquilo ali, eu posso fazer algo de bom para aquela pessoa que eu, por alguma infelicidade, né, por alguma distração, pisei na bola. E é isso aí, eu vou transformando os nossos atos, né?
os pensamentos também. Aqui mais adiante até vem a questão de que tudo que Kardec escreveu essas palavras, né, com relação à fé cega, por exemplo, dogma da fé cega, aqui diz a fé cega já não é deste século, mas aí tem uma nota que diz Kardec escreveu essas palavras no século XIX, né? Hoje o espírito humano tornou-se ainda mais exigente. A fé cega está abandonada. Reina descrença nas igrejas que a impunham. As massas humanas vivem sem ideal, sem esperança em outra vida e tentam transformar o mundo pela violência. As lutas econômicas engendraram as mais exóticas doutrinas de ação e reação. 2 guerras mundiais assolaram o planeta, numa ânsia furiosa de predomínio econômico. Toda a esperança da humanidade hoje se apoia no espiritismo, na restauração do cristianismo, baseada em fatos que demonstram os princípios básicos da doutrina cristã: eternidade da vida, responsabilidade ilimitada de pensamentos, palavras e atos. Então, irmãos, é isto, a questão do econômico, né? É sempre essa energia. Claro que o econômico é importante para gerar, né, trabalho, gerar essas interações, porque a gente evolui com as interações, né, com as pessoas. Mas a gente não pode ser refém do dinheiro. Não, a gente tem... O dinheiro é uma força, sim, é uma força muito grande, mas a gente tem que dominar aquilo ali, a gente tem que se equilibrar. Porque, na verdade, a gente reencarna, né, irmãos, para aprender o equilíbrio. É muito difícil para todas as tarefas nossas, né? Equilibrar-se as emoções, os pensamentos e as atitudes com relação às pessoas. Essa é a nossa meta maior, né? De equilibrar. Então, que essas guerras, essas questões de violência, tem muito isso, a questão do orgulho, do egoísmo, de eu achar que só eu tenho que ter mais. Mas como assim? Deus provê para todos, para todos. Se todos fossem mais amigos, né, irmãos, como diz Jesus, a gente saberia que eu tendo um pouco, eu posso sim distribuir com outro que não tem nada. Isso é uma coisa fraterna, uma coisa que ele veio trazer, né, gente, pra gente desenvolver esse amor. Jesus é isso, então ele é o nosso exemplo, nosso modelo e guia. E o Evangelho é um manual de conduta. Quando a gente está precisando, né, de esclarecimentos também, é muito importante a gente desenvolver essa leitura uma vez por semana, a gente firmar o Evangelho no lar, que a gente tenha um dia, né, fixo, para estipulado ali, uma meia hora, a gente vai ler, vai trocar ideias com quem estiver junto, ou então, se não está com ninguém, vai ler em voz alta e vai meditar sobre o que leu. E através disso a gente vai transformando também, não só a questão de nós entendermos mais a palavra de Jesus, mas a questão vibracional do nosso lar, da nossa casa. Vai ficando tudo fluindo melhor. Teremos desafios? Claro que teremos, irmãos. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Ele é uma escola e cada vez mais a gente percebe, né, que essa escola a gente está aprendendo demais cada dia, muito, muito. Mas a gente vai melhorar a nossa atitude com relação a esses desafios. A gente vai se tornar mais proativo, mais organizados, mais disciplinados, mais assertivos quando a gente conversa com alguém. E é isso que
que vem a doutrina também nos esclarecer, raciocinar. É uma doutrina com uma fé raciocinada, doutrina espírita. O fato também da gente perceber que não é só esta vida. Não, irmãos, Deus não seria justo, amoroso e bom se deixasse assim só esta vida pra gente fazer as coisas todas, né? Ele seria tipo assim, aquele que sorteou uns com várias coisas, outros com nada. Não, não é assim que funciona. Ele é puro amor, é o amor maior que existe. E nós temos que ter essa gratidão dentro de nós. E Jesus, o mandamento que Jesus disse foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nos respeitando, nos amando, amando os nossos talentos, desenvolvendo esses talentos, né? Transformando os defeitos em virtudes, a gente consegue daí atingir, amar mais ainda o próximo, que é nosso irmão. E aí, acima de tudo, com certeza tem Deus. E essa fé que a gente vai desenvolvendo, uma fé consciente, não aquela fé cega, fanatismo. Porque a questão do fanatismo é muito perigoso, né, irmãos? A pessoa fica, digamos, cega. Ela fica naquela coisa, só aquela emoção, e ela não consegue, tu não consegue nem conversar sobre nada, porque ela está fechada para a conversa. Então, que a gente possa não entrar nisso de fanatismo, né? Que a gente tenha sempre a tolerância, desenvolvida a tolerância dentro de nós, e troca de ideias. Uma vez eu vi uma frase, eu não sei de quem é, mas eu ouvi, que no jardim de Deus as flores são todas coloridas. No sentido disso, de que Deus, ele não é assim, ele é Deus, ele é criador só dessa raça, só desse povo aqui, ou só quem está ligado a tal religião. Não, Deus é criador de tudo, então nós temos também que ser ecumênicos. A pessoa tem que estar na religião que ela se sente bem, entendeu? E o respeito que a gente tem que desenvolver com relação a essa opção de cada um, para tudo. Deus é amor, amor e criação de todos nós. Vamos passar, irmãos, para o momento de vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam,
envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site